tarde, pessoal! Que alegria ter vocês aqui. Obrigada, obrigada. Que bom que vocês vieram. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Cristã Acadêmica. Essa é a nossa primeira reunião do semestre. Uhul! E se hoje em dia a SCA funciona é porque vocês vieram. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da gente iniciar, como temos algumas pessoas novas, eu vou passar para o João para ele explicar o que é a SCA. Amém. Gente, então, quem que é novo aqui mesmo? Que nunca veio. Tá. Bom, para começar, SCA, né? Por que se chama SCA? Sociedade Cristã Acadêmica. Ou seja, funciona como uma sociedade. A gente tem um sistema de democracia dentro da SCA. Os diretores aqui, eles são eleitos. A galera que entra como... É membro que fala mesmo? Associados. Eles também são votados para entrar. Tem todo um sistema todo burocrático para a SCA continuar funcionando. E qual que é a proposta da SA? Não é funcionar como um clubinho cristão que nem é no NVC, que nem é no DIPER, que nem é em vários outros grupos que tem aqui na UNB, na ABU. A proposta da SA é pegar temas que são recorrentes nos nossos cursos, temas que são recorrentes na nossa vida acadêmica, no que a gente vai trabalhar em cima quando a gente sair daqui, e é, olhar para esses temas, olhar para essas situações do ponto de vista cristão. Olhar para essas situações do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista de Deus. Então, durante todo o nosso semestre, a gente vai trazer temas de vários cursos, de vários departamentos, de várias áreas que você pode trabalhar em cima quando você sair daqui, quando você virar um profissional, e vai olhar para esses temas do ponto de vista cristão. Desde 2024, estava acontecendo que a SCA estava se tornando muito basicamente uma escola bíblica dominical, em que você discute temas teológicos. O que não é ruim, a SCA pode perpassar por temas teológicos. A gente pode falar aqui de teologia sistemática, mas o objetivo dela, desde a fundação, não é esse. Então, a gente assumiu a liderança em 2025 e nós estamos transicionando a estética da SCA e tentando resgatar o sentido dela quando foi fundada. Então, a gente conversou com um dos fundadores da SCA e perguntou para ele qual era seu objetivo. E ele falou: o objetivo era fomentar grupos de trabalho, ou seja, fomentar pesquisas acadêmicas que pessoas não cristãs vão poder usar como material também, só que com viés cristão. Então, sem ignorar a existência de Deus, o criacionismo, sem ignorar a verdade que o evangelho nos traz. Então, a partir disso, no ano passado a gente quis dialogar a fé com a fé com a ciência e poder não dicotomizar a nossa vida, né, entre sagrado e profano, mas sim usar o que o Senhor nos mostra na nossa área acadêmica. Então, os temas foram sempre pensados nisso. Em 2025, a gente trabalhou para algo mais expositivo, então, que a gente mais recebia. Então, foram palestras em que convidados de fora vieram para poder trazer alguma exposição. Agora, esse ano, a gente está pensando em um protagonismo dos associados para conseguir voltar para o objetivo principal. Então, com esse protagonismo, a gente precisa que a gente gostaria, não precisa, mas gostaria muito que vocês se participassem mesmo, assim, com os questionamentos, trouxessem referências das áreas de conhecimento de vocês, e aí, assim, a gente consegue produzir um material acadêmico cristão, que vai furar a bolha cristã. O objetivo é alcançar outras pessoas também. E assim, conforme a reunião vai passando, a gente vai explicar para vocês como é que vão funcionar as reuniões desse semestre, como é que vocês vão vir até aqui e falar da área de vocês. Eu não sei quem de vocês está na lista para dar palestra, mas um aviso que é sobre a reunião de hoje é que, como a gente está com o microfone novo, toda vez que vocês tiverem uma dúvida, vocês quiserem falar alguma coisa, vocês levantem a mão, porque a gente vai passar esse microfone para vocês, para poder também sair aqui na gravação. Fechou? É isso. Eu vou ficar ali nos slides. Gente, só para falar, essa gravação, ela fica em formato de podcast e a gente posta tanto no Spotify como no YouTube. Então é por isso que a gente grava. E aí esse ano a gente quis melhorar essa parte e aí investimos em um microfone. Como que a gente investiu? Por meio da contribuição que os associados fazem de R$ 20 por semestre. Então, 6 meses aí só precisa contribuir com R$ 20 para você poder nos ajudar com essas pequenas melhorias e às vezes quando a gente traz algum convidado também, poder ajudar na gasolina desse convidado ou pagando uma marmita para ele para facilitar as coisas. Enfim.
E é isso. Temos alguma dúvida? Ótimo. Pode perguntar, Gabriel. Como que a gente faz para se associar? Ótima pergunta, Gabriel. Você precisa ter um mínimo de frequência. Isso o João sabe, são 3. Isso, são no mínimo 3 presenças, ou seja, 3 sextas-feiras que você vem para poder fazer parte, e aí você tem todo o direito de um associado, que é direito a voto, direito a participar mais ativamente com as suas opiniões, a gente vai considerar melhor. Direito de convocar também uma assembleia para poder, não gostei desse tema, ou então acho que está na hora de uma troca de liderança. E também, como associado, você pode ser candidatado para ser um dos diretores. E a gente não falou sobre isso, né? A divisão da liderança da SCA, ela é em 3. Temos o diretor, eu esqueci. O diretor administrativo, diretora de comunicação e a diretora acadêmica. Olá, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E eu sou a diretora acadêmica e cada um tem uma função diferente. Então, qual é a sua função, João? Eu basicamente passo a chamada. Não, vai. Não, brincadeira. Eu sou responsável por toda a parte de documentação e, sim, a parte da tesouraria, toda a parte que é administrativa eu sou responsável. Então, as chamadas, eu sou responsável por ir atrás das salas, todos os documentos em relação às assembleias que a gente tem todo semestre, tudo isso eu que tenho que ir atrás. Bom, gente, eu sou a diretora de comunicação e eu sou responsável por toda a comunicação da SCA. Então, desde o Instagram, eu que cuido de todos os posts, eu que faço as artes, os stories, e enviar mensagem no grupo, comunicando quando que vai ser a reunião, onde vai ser. É a minha função também. Eu também cuido do Spotify e do YouTube, então é a pessoa que edita o Spotify, que bota lá no Canva, que vê 1 hora de Spotify lá para editar. Sou eu que faço. E, bom, é isso. E eu, como diretora acadêmica, fico responsável por programar como vão ser as nossas reuniões aqui, na parte prática. Então, geralmente, eu tenho mais essa função de pensar melhor no tema, mas óbvio que todos nós pensamos juntos. Mas essa responsabilidade fica um pouco mais para mim. E ano passado, quando nós tínhamos palestrantes de fora, eu que fazia todo o primeiro contato. Então, eu pesquisava o palestrante, conversava com ele, via a possibilidade dele vir conversar com a gente, tudo, e aí fazia toda essa recepção, depois conversar, debater, enfim, essas questões, e pensar em alguns materiais também. Então, eu que fico com essa parte. É isso. É isso. Aí você vê, né? 3 poderes, trindade, assim, não misericórdia, não é uma coisa idólatra, mas é só pra ter a gente tem essa mania de 3, né? No cristão. É isso, gente. Então, como costume, nós sempre oramos antes de começar a reunião, porque a gente entende que o conhecimento do Senhor, ele não nos impede de também ter uma relação com a nossa fé, com o nosso Deus. Então, vou orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada por esse semestre. Obrigada por cada pessoa que está aqui. Nós cremos que esse semestre o Senhor quer nos mostrar algo a mais também. Nós precisamos, Senhor, do teu auxílio para entender melhor a ciência, para entender melhor a criação. Não de forma negacionista, Pai, mas reconhecendo o que a ciência é, qual é o objeto de estudo dela e trazendo isso com uma realidade do reino também, para o reino. Não só para pessoas cristãs, mas também para pessoas não cristãs. E que assim a gente venha glorificar a Ti, nos ajude, nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. É isso. Oi. Como você explicou que a intenção inicial da Sociedade Cristã Acadêmica era de produzir conhecimento científico cristão, e vocês vão retomar isso, como é que vai funcionar realmente a materialização de um conteúdo? Ótimo, Como vocês vão ótima fazer pergunta. isso? Então, como que a gente, enquanto cristãos, né, enquanto associados aqui, vamos conseguir chegar no produto final, que é um material acadêmico cristão? Gente, é um processo. A gente começou esse processo desde o ano passado, conseguindo combater essa dicotomização entre fé e ciência. Uma coisa não anula a outra. O que a gente muitas vezes aprende é que há uma divisão na nossa vida entre o sagrado e o profano, e nós, como cristãos protestantes, não reconhecemos isso. Porque
temos vários aí cientistas cristãos. Então, a gente começou no ano passado a desmistificar isso na nossa cabeça. E agora, esse ano, a gente quer investir em um protagonismo dos associados. Como a gente vai fazer isso? Alguns associados aqui têm colegas do mesmo curso ou da mesma área de interesse. Por exemplo, eu sou da área de letras, assim como o Gabriel também, da área de letras português. Então, nós vamos pensar em um estudo sobre alguma área de conhecimento dentro da nossa área de estudo, né, que é letras, que consiga nos revelar algo sobre Deus. Por isso o tema A Criação que Revela Deus. A criação aqui não se limita apenas à natureza, aos céus, enfim, às aves. Não, ela também vai para os objetos de estudo, as áreas de conhecimento. Então, eu, por exemplo, sou da área da letras, mas o João é da área da engenharia mecânica. Você é da área de serviço social, e isso é um estudo, isso é uma ciência. Então, como você consegue ver os atributos de Deus por meio de um conteúdo, por meio de uma matéria? Por exemplo, eu fiz uma matéria de introdução à linguística e eu descobri que a língua é uma forma de se comunicar. O que isso revela de Deus? Revela que Deus é relacional, porque ele quis que houvesse alguma forma da gente conseguir trocar ideias e pensamentos através de uma unidade, unidade não, né? Através de uma estrutura que é a língua. Então, olha que legal como a gente consegue perceber algo do Senhor através de uma área de conhecimento. Então, nós vamos produzir isso através do guia de estudo que eu disponibilizei lá no grupo, mas isso eu vou explicar com calma depois. Mas, basicamente, esse guia de estudo é um iniciozinho ali de perguntas para que você pode fazer dentro do seu curso para poder formar um material. É como se fosse um questionário ali, um questionário que você vai responder, e aí todos os associados vão ter contato com esse questionário a partir da próxima reunião, e aí a gente vai ter essa troca de conhecimento. Respondi, mais ou menos? Ótimo, feliz. E, então, como eu já disse, o tema do nosso semestre é a criação que revela Deus. Como nós chegamos nesse tema? Depois de a gente pensar em como a gente poderia iniciar com esses grupos de trabalho, a gente pensou em uma passagem da Bíblia que nos dê embasamento para isso. E veio a nós Romanos 1. Romanos 1 fala sobre a justiça de Deus. E, dentre muitas outras coisas, a gente separou uma pequena parte ali, poucos versículos, 6 versículos, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Que fala sobre, basicamente, a revelação de Deus por meio da criação. Então, pode passar para a gente? Amém, glória a Deus. O primeiro ponto importante aqui é a gente lembrar que todo conhecimento provém de Deus. Então, por muito tempo, até por uma questão histórica mesmo, a gente quis dar a glória ao conhecimento ao que é humano. Então, o homem ele é muito inteligente porque ele tem capacidade de ser, e realmente o Senhor nos fez como seres inteligíveis. Nós somos diferentes de outros animais. Por exemplo, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de criar coisas, até a nossa biologia é muito mais complexa. E isso é muito bom. E reconhecer isso é uma forma de glorificar a Deus. Então, somos separados para o Evangelho de Deus. Antes de eu falar desses pontos, eu gostaria que alguém, por favor, lesse Romanos 1, capítulo 18 e 19. Ou se alguém souber de qual quiser recitar aí. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É isso. Ou seja, glória a Deus por isso. Nós entendemos, e aqui queria voltar por iniciozinho da carta aos Romanos, que Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho. Então, nós, como cristãos, fomos separados por Deus e chamados a sermos santos, ou seja, a viver de forma diferente. E a partir do momento em que nós entendemos que somos separados, e nós entendemos também que devemos viver pela fé, e nisso ele também cita no capítulo 1, o justo viverá por fé, nós entendemos que, e ele dá esse contexto de devemos viver pela fé,
porque ele menciona que isso é a justiça de Deus. Então, quando nós tentamos viver da nossa própria forma, nós acabamos não vivendo da forma ideal, a forma para a qual nós fomos feitos para viver. E aí, aqui tem uma contradição. O homem ímpio detém a verdade pela injustiça. Então, se tudo que é injusto é aquilo que desconsidera a Deus, então o homem ímpio, aquele que não reconhece o Senhor, a grandeza do Senhor, ele detém a verdade. E essa verdade aqui se refere diretamente ao Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele detém a verdade pela injustiça. O que se conhece de Deus é porque ele manifestou a nós seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua divindade. Então, todos nós nascemos com essa capacidade de entender que existe algo muito além do próprio material. Nós não somos seres apenas materiais, não é apenas o nosso corpo que está aqui, nós somos a junção de corpo, alma e espírito. E essa verdade foi passada a nós pela nossa própria matéria. Então, todo ser humano tem o conhecimento de Deus. E por isso nós devemos lembrar que todo conhecimento provém de Deus. Os atributos dele, de Deus, são percebidos na criação. Alguém pode ler o verso 20 e 21, por favor? Romanos 1, 20 e 21. Estou na versão NVI, Romanos 1, verso 20 ao 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato e obscureceu. Ótimo, muito obrigada, Pai. Então, desde o princípio do mundo, os atributos de Deus são claramente reconhecidos. E quando eu vi esse reconhecidos, eu falei, cara, reconhecer é diferente de conhecer. Por que tem o reconhecer aqui? É porque nós temos a capacidade de entender, na verdade, o sinônimo ali seria distinguir. Para você distinguir, você já conhece, já pressupõe que você conhece. Ou seja, se eu estou em uma rua e eu reconheço uma pessoa, não é porque eu conheci ela naquele momento, não. Eu já tinha conhecimento dela, mas que quando eu vi aquela pessoa na multidão, eu consegui ter o filtro de, nossa, eu já sei quem é aquela pessoa. Então, essa condição de reconhecer, ela significa que você já conheceu uma vez, ou seja, confirma mais uma vez a ideia de que o Senhor já é conhecido. A diferença é que nós conseguimos distingui-lo quando nós estamos em comunhão com Ele. Quando nós não estamos em comunhão com Ele, reconhecê-lo é muito mais difícil, que você não consegue distinguir por meio das coisas criadas. E isso daqui é sensacional, porque por meio de toda a criação, nós somos criação. Então, nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, também apontamos diretamente para o Criador. E nós, com o nosso raciocínio, também demonstramos isso. Então, com aquilo que podemos criar, com os conhecimentos de arquitetura, de elétrica para estarmos nessa sala, de tinta para poder formar esse pincel, ou de tecnologia para poder formar um notebook, por exemplo, nós podemos apontar diretamente para um conhecimento tão grande que ele não vai se limitar apenas ao humano. Ele demonstra claramente que há um ser superior, há um Deus nisso tudo. Mas não de uma forma panteísta, não é nem panteísta, mas eu esqueci a linha. Não de uma forma que, Deus é esse quadro, ou Deus é esse notebook, ou Deus é esse controle de ar-condicionado. Não é isso. Mas ele pode, isso daqui, não necessariamente a matéria disso daqui, mas a complexidade para isso estar aqui nos leva a lembrar quem Deus é. O ar que está aqui, os átomos se mexendo. Deus não é os átomos, não. Mas, através desse conhecimento, a gente consegue entender um pouquinho
da complexidade do Criador, que se revela por meio das coisas criadas. E aí aqui é importante a gente entender, principalmente no ambiente universitário, que mesmo com o conhecimento de Deus, os homens querem entender o mundo a partir de seus próprios raciocínios, sem glorificá-lo. E aí nisso a gente acaba indo de encontro ao nosso propósito mesmo. O Senhor nos deu esse conhecimento e isso é glória a Ele. Isso é bom, nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos nos dedicar mesmo a ser excelentes nas nossas áreas. Isso glorifica a Deus. Mas, quando nós fazemos isso apenas com o intuito de adquirir conhecimento, sem transformar isso em uma forma de glorificar o Senhor, esse conhecimento é quase como que obsoleto. Porque se a gente está tratando aqui de almas eternas, você fala com uma pessoa algo inteligente, beleza. Ela vai reconhecer aquilo, vai evoluir isso de forma social, de forma até psicológica, beleza. Isso vem da inteligência também. Só que isso não vai contribuir para o principal objetivo, que é para o reino de Deus. Então, como que esse conhecimento pode glorificar a Deus? Quando a gente consegue conectar o que a gente estuda com um propósito eterno, que é Jesus Cristo, que é estar com o Senhor nos céus. E esse terceiro ponto vou deixar para a nossa diretora de comunicação. Oi, gente. Deixa eu só me localizar aqui na minha anotação. Bom, o que eu vou falar é praticamente um aprofundamento do que a Van falou, que foi ótimo o que ela falou, e realmente tudo aponta para Deus, né? Todo conhecimento é para a glória do Senhor, né? E quando a gente fala sobre conhecimento, a gente tem que ter também uma sabedoria para aplicar todo o conhecimento que a gente adquire na nossa caminhada aqui na Terra, né? E, bom, nós somos a geração que mais tem acesso à informação, né? A gente tem a internet, temos a inteligência artificial, temos os livros, enfim, tá tudo muito fácil para a nossa geração agora, né? Mas para qual fim a gente adquire todo esse conhecimento? Eu particularmente, eu admiro muitas pessoas que têm conhecimento, né, que são muito inteligentes. Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos em Cristo que são, uau, tipo, eu fico, esse pessoal são muito inteligentes, né? A gente está no meio acadêmico, né? A gente está buscando ter conhecimento para nossas futuras profissões, né, para a gente exercer isso, né? Mas isso realmente, o fato da gente já adquirir esse conhecimento, o fato de a gente ser seres tão pensantes, né, de a gente conseguir acumular toda a informação no nosso cérebro, o fato de a gente não ser que nem uma pedra, sabe, tipo, ficar vegetando assim, ficar parado, já é algo muito incrível, né, já é algo muito extraordinário e aponta como Deus, ele é incrível, né. Deus, ele realmente deu a capacidade do homem de ser intelectual, de ter conhecimento, de aprofundar em questões daqui da Terra, né, de conseguir informações, né, e sabendo que nós temos um Deus intencional e que nada disso é fora dos propósitos dele, né, eu vejo que o fato de a gente conseguir ter conhecimento não é em vão. Isso tudo aponta para um criador que é muito inteligente, que é incrível, que não tem palavras para descrever. E, é claro, o conhecimento que nós temos aqui nem se compara ao conhecimento do Senhor, mas o fato de a gente ser imagem e semelhança do Criador e o fato de a gente ter essa capacidade é algo muito legal, muito incrível, né? Que realmente tudo aponta para Deus. A nossa inteligência é algo que está a serviço do reino, né? A serviço da glória do Senhor. E a forma de viver inteligente é um privilégio que Deus nos dá, né? Então, a sabedoria e a ciência bíblica, não, a ciência e a sabedoria bíblica, elas não devem ser rivais, mas formas complementares, elas devem ser um conjunto para a gente enxergar o mundo, sabe? Enquanto a ciência, ela vai estar investigando a criação, né? Vai estar vendo as leis, os processos, as estruturas, a Bíblia, ela vai orientar como o coração humano, ele deve interpretar esse conhecimento de maneira que agrade o Senhor, né? O conflito, ele só vai aparecer quando um tenta ocupar o lugar do outro. Então, a nossa fé, ela não deve rejeitar o conhecimento
Mas o conhecimento não deve fazer a gente arrogante, não deve fazer a gente ser cheio de ego, né? O conhecimento não deve ser para uma ambição própria, né? Para eu conseguir ter muito dinheiro e acabar em mim o conhecimento, sabe? Não é para isso. O conhecimento ele não foi criado para isso. Tem um versículo que fala lá em Provérbios, que fala: "O temor do Senhor, eita, falei errado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é entendimento." Então, é muito interessante o fato, né, que o temor a Deus está diretamente relacionado em ter sabedoria, né? E eu vejo que, pelo menos eu, ao ler esse versículo, eu fiquei perguntando o que é temer a Deus, né? Eu sei que, assim, na visão do mundo geral, temer é sentir medo, se amedrontar, né? Mas um conceito, né, num contexto bíblico, o temor está muito relacionado à reverência. A gente entender nosso papel, nossa circunstância aqui no mundo, somos pecadores, mas entender que nós temos salvação em Cristo, entender que Ele é santo e que tudo é para a glória do Senhor, né? O temor, eu estava vendo uma pregação do Jesus Cop. Não sei se vocês conhecem. Fala, galera, quem falou Jesus Cop. Enfim, aí ele estava falando sobre o temor, né? Eu fui assistir e ele fala que o temor começa quando entendemos que o Senhor nos vê e que ele se importa com o que vê e que ele tem uma resposta para o que ele vê, né? Então o Senhor ele nos vê. E quando eu saber que somos vistos pelo Senhor, né? E que ele tem uma resposta para cada ação nossa, ou seja, quando nós pecamos, né, o resultado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, saber que temos um Deus que nos vê, que é esse princípio do temor, né? Que um Deus que está cuidando de tudo, que ele é justo, isso ele nos ajuda a entender o que é temer, né? Porque vamos viver de uma maneira que Deus se agrada. E isso está intimamente relacionado com a sabedoria, né? Porque a gente acaba aprendendo a discernir o bem e o mal, né? Passamos a valorizar o que é eterno e rejeitamos os atalhos do pecado. Isso tá quando a gente relaciona isso com o conhecimento, que é a área que a gente está começando a aprofundar mais, a gente tem que ter esse temor a Deus, para a gente usar o conhecimento de maneira que agrada a Ele. Porque quando não temos, usamos conhecimento para o mal, para destruir, para nossa ambição, para nós mesmos, né? E isso não foi o objetivo, como eu falei, que Deus está criando ali, que Deus nos deu conhecimento. E eu achei muito interessante também essa questão de temer a Deus, né? Porque quando não tememos a Deus, somos insensatos. E é isso que as pessoas não cristãs, né? O mundo no geral, né? As pessoas que não temem a Deus, né? Eles não têm uma sabedoria que provém do céu, que é do Senhor, né? Então, as pessoas acabam usando o conhecimento para elas mesmas, né? Então, nós temos políticos corruptos, né? Pessoas fazendo mal, usando o conhecimento para o mal, né? Para conseguir dinheiro, né? Porque não temem ao Senhor. Então, sem o temor, o conhecimento ele tende a inflar o ego. A pessoa ela passa a confiar no próprio entendimento do que da glória do Senhor, né? Do que em Deus. Então, a inteligência ela não substitui o discernimento espiritual. E o discernimento ele envolve perceber o que é correto diante de Deus. Então, interpretar situações ali conforme a cosmovisão bíblica. Então, a pessoa ela pode ser super inteligente, ter todo o conhecimento do mundo, mas mesmo assim fazer escolhas ruins, fazer escolhas que vão machucar o próximo, que vão beneficiar só ela. Então, o temor ao Senhor realmente é o princípio de tudo. Nós temos que ter sabedoria com o conhecimento que a gente vai adquirir na vida. Então, que possamos nós temer ao Senhor, como eu falei, e ter Cristo como o centro de nossas vidas, né? Que o Espírito Santo ele vai moldar o nosso coração para os ideais, para a glória do Senhor, né? Para a vontade dele, né? Que ao buscarmos ter conhecimento, isso não vire vaidade, porque pode acontecer, né? Isso, a gente buscar tanto ter um conhecimento de uma área, a gente se sentir tão superior, eu sei super exaustivamente um tal assunto, eu sou melhor que todo mundo, mas não é isso, não deve ser para isso. Nós temos que entender o porquê estudamos, qual que é o propósito de cada coisa, porque tudo reflete a glória do Senhor, né? O Senhor nos fez seres pensantes para justamente refletir quão conhecedor ele é. É claro que não nos comparamos a ele,
Então, a nossa fé, ela deve transformar a forma como enxergamos e aplicamos as coisas. Também não é espiritualizar tudo, né? Mas cada ação, ela deve ter sentido, sabe? Tem que ter um propósito no reino, né? Se temos inteligência sem sabedoria, não há impacto para o reino, como está dizendo ali. O Douglas, né, do Jesus Cop, nessa mesma pregação que eu estava assistindo, ele falou assim: o conhecimento e inteligência na mão de quem não teme ao Senhor pode ser mais destrutivo do que bênção. Então, na história da humanidade, a gente vê vários casos assim, em que o ser humano, né, detentor de todo do conhecimento, ele usou para o mal, para destruir. Aí eu pensei muito no exemplo o primeiro exemplo que veio na minha cabeça foi do Oppenheimer, né, que ele é o pai da bomba atômica, né? Tipo, muito conhecimento físico, né, muito conhecimento matemático, mas foi por uma criação que destruiu, né, praticamente, literalmente, né? E vocês têm algum exemplo de casos assim, tipo, de um conhecimento usado para o mal, ou de um conhecimento? Hitler era pintor, escritor, foi um gênio político, mas foi o Hitler. E vocês têm algum exemplo de pessoas que usaram o conhecimento para o bem, né, para o bem da sociedade? Gente, podem falar à vontade, tá? Se vocês quiserem falar, discorda. Aí, por favor, pode falar. Estamos Pessoal crescendo juntos. que tem usado o conhecimento para o bem, tem muita gente, principalmente nos últimos 2, 3 séculos. Pessoal que inventou as vacinas, quem inventou a penicilina. A gente tem gente que inventou modos de tornar água impura em água potável. Todos esses usaram o conhecimento deles para o bem coletivo da espécie, do ser humano. Deixa eu só confirmar. Quem foi que fez o avião? O Leonardo Santos Dumont? Eu tava aqui, Leonardo da Vinci. Santos Dumont, esse cara aí foi massa. Pois é. Platão, quando ele resolve se dedicar à filosofia como uma forma de tentar restaurar a essência da democracia grega, né? Porque ela estava totalmente deturpada. Eu gostaria de citar o Juscelino Kubitschek, né? Que ele tinha também uma espécie de gênio político nele e conhecimento que ele tinha, ao menos o que ficou registrado para nós, para a história oficial, foi de que foi utilizado para o bem, né? Inclusive a morte dele foi uma morte suspeita. Puxando sardinha, né, pro meu curso. Puxando sardinha pro meu curso, né, Alan Turing. Ele criou o computador, né? A tecnologia se fundamentou, iniciou baseado nas teorias dele e ele criou o princípio de toda a tecnologia de computadores, de máquinas. Não me recordo. Mas se hoje a gente tem essa apresentação aí, foi graças a ele. Mas só uma coisa. É isso. Só a gente vai o semestre inteiro tentar exercitar isso. Ele foi ferramenta de Deus. Mas graças a Deus, pela vida dele. Isso. Gente, que legal a participação de vocês. E é isso, a gente deve usar o conhecimento para beneficiar a sociedade. Porque isso glorifica o Senhor quando a gente ajuda o próximo, quando a gente vê ações da nossa conhecimento, da nossa futura profissão para ajudar, para tentar manter a coesão, né, da sociedade. Isso glorifica o Senhor, né? A gente tem que ser seres que tem que realmente usar o conhecimento não para dividir, não para causar intriga, briga, mas tudo bem, né? Para glorificar o Senhor. A gente tem que ter sabedoria. E isso acontece quando tememos ao Senhor, né? Vai chegar situações na nossa vida, né? Quando a gente tiver algum emprego, vão chegar desafios. A gente viu isso bastante semestre passado, né? Talvez alguém nos faça uma oferta super sedutora, assim, só que isso pode ferir os princípios do Senhor. Deus vai se agradar disso? Então a gente tem que ter realmente o temor e a sabedoria e entender o que é certo diante de Deus e o que é errado, o que é pecado. Então, que a gente possa crescer em sabedoria. Amém? Calma, não terminei. Só para finalizar, tem uma frase do JP Maia, não sei se vocês conhecem, ele é
Ele é um influencer cristão no Instagram. Acho que ele tem canal no YouTube também. Ele tem uma frase muito dele que ele sempre coloca nos stories, que é Deus é merecedor de filhos. Aí coloca o espaço para você preencher, né? Esforçados, merecedor de filhos inteligentes, né? E Deus, ele realmente é merecedor de filhos inteligentes. Deus é merecedor de filhos com sabedoria. Então, que a gente venha buscar isso, né? E tudo para a glória do Senhor. Não para a gente se inflar de ego, mas para Deus. A pergunta é a seguinte, porque em Romanos 8, se eu não me engano, a partir do verso de número 18 até o número 20, se eu não me engano, vai falar que a natureza espera ardentemente a revelação dos ruiós de Deus, né, que são, no grego, são os filhos maduros de Deus. Então, em que proporção essa revelação de Deus ao ser humano se torna uma revelação de um filho maduro para Deus? Um filho maduro para Deus. Porque ruios, a tradução de ruios do grego é realmente isso, filho maduro. Então, em que proporção essa revelação de Deus ao ser humano através da natureza e através dessa complexidade se torna algo que mostra que é um filho maduro em Deus? Qual é essa proporção? Tipo, é Romanos 8, vou pegar aqui. Mas eu não entendi a pergunta. Qual o seu conceito de filho maduro? Você diz relacionado à fé, uma fé madura? Ou você diz o filho. Aqui, ó, eu vou pegar o texto aqui, calma aí. Aqui, ó. A criação, no verso 19. A criação aguarda com grande expectativa os filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados. Só que quando ele vai dizer isso no grego, são ruiós, né? Ruiós de Deus. E isso significa filhos maduros. O que eu quero dizer é que, em proporção, exemplo, eu tenho essa revelação de Deus em que eu viro um filho maduro de Deus. É na comunhão com o Senhor, sabe? Eu não sei se eu entendi completamente, mas eu vou te dar uma resposta que talvez seja satisfatória. Aí você me disse. Enfim, quem quiser contribuir também, fique à vontade. Eu acredito que uma criança tem uma revelação do Senhor também. A revelação do cuidado, a revelação de poder comer, poder ser alimentada, poder ser cuidada. Ótimo. E uma pessoa, e quando ela vai ficando mais velha, ela começa a perceber uma outra face de Deus. Ela consegue ter ainda mais conhecimento e ser ainda mais. E ter o seu intelecto desenvolvido. Então, não sei se a ideia é essa de filhos maduros, mas acredito que quanto mais nós ficamos mais velhos e temos mais conhecimentos, se esse conhecimento estiver entrelaçado com o evangelho, você consegue vislumbrar o Senhor ainda mais, porque você consegue entender melhor a complexidade de quem ele é. Então, se você entende como funciona o corpo humano, você vai se vislumbrar com aquilo, porque é de tamanha complexidade de que moléculazinhas pequenininhas, átomozinhos, formam a matéria, e essa matéria é tão complexa que formam órgãos, que formam ossos, e que você se desenvolve a ponto de conseguir se mexer, de conseguir ficar com o músculo atrofiado e mais forte. Então, eu acredito que a proporção do que nós conhecemos de Deus, ela tende a aumentar com o conhecimento. Porque a partir do conhecimento você consegue se vislumbrar com a complexidade daquilo que ele criou. Isso responde a sua pergunta ou não? Sim, em partes. Mas Tá ligado, sim. Mano, lá em Filipenses 8, Paulo diz assim, aos filipenses, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E também, lá em Gálatas 5, vai falar sobre o fruto do Espírito. E aí tem toda aquela coisa, né? O domínio próprio, o amor, a paciência. Então, eu acredito que quando o Senhor menciona o ruiós, o filho maduro, é o filho que guarda isso no coração, tanto o Filipenses quanto esse trecho de Gálatas, e pratica. Mas e o tecno não pratica, então? É porque você está usando o termo do quê? E aí você precisa entender o que esse termo significa. Porque se você falar, esse lista vai conseguir.
Não, é porque, tipo assim, a diferenciação, inclusive, foi uma aula do Douglas. Foi por isso que eu tô falando do Douglas. Foi uma aula que ele deu justamente sobre isso, sobre os ruiós de Deus e os tecnons de Deus. Porque é o seguinte, é uma diferenciação, porque os tecnons são aqueles filhos que aceitaram a fé, mas eles não conhecem genuinamente o caráter de Deus, eu quero dizer assim, entendeu? Eles são imaturos na fé. Eles não têm, sabe, experiências reais com Deus. Então, assim, a pergunta que eu quis dizer é em que momento a gente se torna maduro em Deus. Porque eu creio que os filhos, vamos dizer assim, vamos dizer um pouco imaturos, eles têm os frutos de Gálatas, entendeu? Mas não tem. Mas então eles não são filhos. São. Mas imaturos. Entendi. O contexto seria tipo um exemplo que eu pensei aqui que você falou. Seria tipo pessoas que têm super conhecimento bíblico, mas não acreditam em Deus. Tipo, um exemplo seria isso? Não, são pessoas que acreditam em Deus, mas que não têm o conhecimento pleno. Mas é porque isso tem a ver com o crescimento da fé. Tem a ver com o Então, o crescimento. Senhor separa essas pessoas entre o cristão que bebe leite e o cristão. Aí ele, acho que o apóstolo Paulo fala que ia dar carne para vocês, mas vocês não têm condições de receberem carne ainda, porque vocês ainda são bebês na fé. Então, quando que você passa a se tornar, a comer carne, eu acredito que é quando você começa a ter um desenvolvimento das disciplinas espirituais e um verdadeiro comprometimento com o Senhor, que aí você passa a se tornar um cristão maduro. Só para retratar o que eu tinha falado, né, que eu falei graças ao Alan Turing, mas obviamente ele foi um instrumento de Deus usado na nossa vida, né? Então, no contexto de todas as áreas, né? Porque Colossenses 1:16 vai falar que a partir de Cristo foram criadas todas as coisas. Então, ele é a centralidade da nossa vida. Então, todas essas coisas que a gente vai discutir, que a gente discute, tem que ser com a centralidade nele. Então, baseado nessa criação que foi inspirada por Deus e foi usada uma pessoa que, não sei se era cristã, mas foi usada uma pessoa que tinha capacidade, que foi capacitada para poder criar o que ela criou. Então, basicamente isso. É muito difícil a gente fazer pergunta em grego, porque quase ninguém entende grego. Aí quando a gente está perguntando alguma coisa sobre tradução, é melhor a gente ver outras traduções em português e ver o que os tradutores decidiram botar. Aí vendo todas as traduções relevantes em português, ninguém põe outra tradução que não filhos. Então todo mundo põe apenas filhos, não tem distinção se é qual tipo de filho que é. Então, aqui no texto, todos os especialistas concordaram que filhos de Deus é uma tradução boa, o suficiente para a gente. Então, a gente ficar considerando que tem uma aplicação mística, oculta sobre filho maduro, ou então que tem uma tradução melhor que a gente deveria usar, é um pouco perigoso, porque a gente está tendo uma consideração que não se encaixa muito bem no contexto do texto, porque no contexto do texto não traz muita aplicabilidade essa consideração de filho maduro ou imaturo, enquanto se considerar somente filho de Deus, se encaixa muito bem no texto. E, de maneira geral, não é muito proveitoso para a gente. Eu, pelo menos, não entendo de grego. Eu entendo português, que é a minha língua, entendo um pouco de inglês também, mas grego eu não entendo nada. Aí, se eu não tivesse um software aqui na minha frente, com todas as ligações e algumas horas para poder analisar, eu não ia conseguir acompanhar a discussão. Aí é mais um desabafo do que uma reclamação, que você está me deixando de fora. Você está me deixando de fora da discussão, aí eu prefiro confiar nos especialistas do que ficar boiando. Assim, um pouco mais voltando a essa questão desse texto, eu acho que se a gente for pegar o contexto, o mais apropriado seria pensar em filhos mesmo, e essa revelação seria a volta de Cristo e esses filhos sendo revelados, porque um pouco mais para frente ele vai falar que são filhos adotados, né, no versículo, deixa eu só ver. Isso, deixa eu ver. Gente, foi muito legal a contribuição de todos vocês. É legal ouvir a voz de vocês e as diversas opiniões aqui. E, bom, no fim, né, a gente vê que toda essa questão de temer ao Senhor está muito ligada a conhecimento. Então, a gente
começa a temer ao Senhor quando conhecemos quem Ele é, né? Então, essa questão de crescer na fé, né, de ser um cristão maduro, né, de sermos filhos de Deus, está intimamente relacionado ao buscar o Senhor. E tudo isso, é claro, é pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Porque por nós mesmos a gente não buscaria Deus, né? Então, que no fim de tudo a gente venha buscar ter sabedoria para glorificar o Senhor, né, através do conhecimento. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora, por último, só para a gente não ficar tão perdido quanto ao que vamos trabalhar nesse semestre, gostaria de pedir para o João apresentar assim, essas são algumas perguntas que depois eu posso colocar lá no grupo. Eu vou primeiro apresentar o guia. Eu fiz um guia para ajudar nos estudos que a gente vai ter nesse semestre, para ter uma forma de padronização. A partir da próxima reunião, tema geral do semestre, a criação que revela Deus. Aí você vai colocar ali seu nomezinho, eu vou disponibilizar esse documento em Word, aí você faz a adaptação, lembrando que você não precisa apresentar sozinho, na verdade é até melhor e mais diverso, assim, mais amplo, você consegue se aprofundar mais quando você chama um colega seu, e não necessariamente você precisa chamar alguém que é cristão. Você pode chamar alguém que não é cristão para poder colaborar com isso daqui. Mas lembrando que os princípios que nós vamos usar aqui são princípios cristãos. E quem sabe até uma forma de evangelizar o seu colega. Não, a pergunta é só para sanar, tem que ser tudo mesmo. Então, pode ser do mesmo curso, porque a ideia é melhor que seja, mas não necessariamente. Porque, por exemplo, o João é um entusiasta de Fórmula 1. Talvez alguma outra pessoa aqui seja tanto quanto o João. É verdade. Mas enfim, alguém gosta de Fórmula 1 ou gostaria de estudar um pouco mais sobre engenharia mecânica, por mais que não seja sua área de interesse. E aí fala, nossa, João, e se a gente fizesse uma analogia ali entre Fórmula... Não analogia, mas um estudo dentro da Fórmula 1 que possa revelar os atributos de Deus. O que você acha? E aí, se ele topar, ótimo. Então, não necessariamente alguém do seu curso. Tem conhecimentos que são... que eles se cruzam, sabe? Entre várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, a Letícia faz administração e tem algum estudo dentro da área de administração que cruza com a engenharia. A gente poderia apresentar juntos algum tema específico e trazer o ponto de vista cristão dentro desse tema, sabe? A apresentação ela é bem ampla, na verdade. Você não precisa nem falar do seu curso. O importante é que você traga algum tema e fale do ponto de vista cristão. Por exemplo, eu faço licenciatura, um outro colega de um outro curso também faz licenciatura e nós vamos falar sobre algo voltado para a educação. É uma possibilidade. Deixa eu ver se eu tô entendendo direito. Então, nesse semestre nós vamos realmente estudar. Isso. E nós vamos apresentar trabalhos. Isso. Nova matéria. Nova matéria, exatamente isso que eu tava pensando. Mas, gente, eu sei que há um receio nisso. A gente tá fazendo o possível para não tornar isso aqui pesado. Porque todo mundo aqui sabe como é que é a rotina exaustiva de um universitário. Para nós da liderança também. O objetivo aqui não é você ler 24 livros, 24 artigos e trazer algo super denso aqui. Não. O objetivo é ser leve, mas praticar constantemente isso de filtrar o nosso curso a partir da nossa fé, da nossa cosmovisão. Então, pode ser algo, nossa, eu quero me dedicar mesmo, quero trazer algo muito elaborado, glória a Deus, vamos aprender algo muito elaborado. Mas, poxa, tô com a rotina muito apertada, mas acho que tem alguma coisa que eu posso contribuir ali. Então, traz mesmo assim. É um momento de introduzir algo novo. Então, tá tudo bem, não precisa ser a coisa mais desenvolvida do mundo. Tá bom? Então, exatamente, vocês podem pedir ajuda, pedir opiniões, não só da gente, mas de outras pessoas aqui da sociedade acadêmica. E, lembrando, sociedade acadêmica, se vocês quiserem definir, é um grupo de estudos. O objetivo dela é estudar, sem peso, sem uma demanda de, meu Deus, no final você tem que entregar um artigo. Não, é algo para a gente aprender um com o outro, com o curso do outro, com a fé do outro também. Então, resumindo aqui, palestrante, você coloca seu nome e o nome do seu colega, enfim, ou de outras pessoas. Subtema,
O ponto desse subtema é, por exemplo, fazendo uma analogia, eu vou falar sobre a língua como instrumento de comunhão. Ok. Então, meu subtema vai ser a língua como instrumento de comunhão. Área do conhecimento, letras. Ok. Objetivo geral do estudo. O objetivo deste estudo é apresentar os principais fundamentos da área de linguística, refletindo sobre como esta área revela aspectos da criação de Deus e quais são as suas implicações para a fé cristã no contexto acadêmico contemporâneo. Pode ser isso daqui e você só mudar aquele xizinho? Pode. Se você quiser mudar o objetivo geral do seu estudo, não tem problema. O ponto aqui é só você definir qual é o objetivo. Ok, ponto 2, aspectos técnicos. Delimitação do tema. O que será abordado? Será abordado sobre a língua como ferramenta de comunicação. Ok. Conceitos fundamentais. O que é a língua? O que é a comunicação? Como acontece essa comunicação? Como que você desenvolve essa língua? Conceitos primordiais ali. Principais teorias, autores ou marcos da área. Então, quais são, por exemplo, na linguística, a gente conhece muito Fernando de Saussure. Então, possivelmente vou falar sobre ele porque foi ele que estruturou os estudos linguísticos. Linguísticos? Ótimo, obrigada. Linguísticos. Debates atuais ou tensões acadêmicas relevantes. Eu poderia falar, então, como a gente pode se relacionar, por exemplo, com a comunicação neutra para pessoas que se consideram não binárias? É um tema importante a gente conversar sobre isso. Como eu devo me posicionar como cristão? Tem embasamento teórico para uma linguagem para uma linguagem neutra? Ou não tem? Como que a gente pode lidar com isso? Será que isso é uma forma, aceitar isso é uma forma de negar a nossa fé? Ou é só uma forma de respeitar o outro? Como que a gente pode entender isso, tá bom? Esse ponto aqui, óbvio que a minha área é muito fácil de ter pontos de tensão, mas se na sua área não tiver pontos de tensão, tá tudo bem. Tem dos outros 3 primeiros aspectos teóricos, a gente já consegue entender bastante. Então, aqui, isso é importante. Não se espera uma aula introdutória superficial. Mas também não se espera uma exposição excessivamente técnica, porque nós somos de cursos diferentes. Então é para todo mundo sair daqui entendendo pelo menos alguma coisa, porque senão fica técnico demais e ninguém entende de verdade, tá bom? Mais uma apresentação conceitualmente rigorosa e acessível a estudantes de outras áreas. Então também a gente pode se dedicar um pouquinho para trazer algo consolidado ali na academia, mas que não seja denso demais para que todos possam entender. Implicações práticas, e isso daqui é o momento que a gente vai relacionar mesmo com o Evangelho. Então, como essa descoberta ampliou seu conhecimento sobre Deus e ou sua criação. Então, como que entender a estrutura da língua te revela sobre quem é Deus. O que isso mostra sobre os atributos dele? Lembra? Foi manifesto a ele seus atributos invisíveis, seu poder e sua eterna divindade, eu acho. Então, como isso pode te mostrar melhor sobre quem é Deus? E as referências. Quais materiais você usou nesse estudo? E aí aqui seguiu o padrãozinho ABNT. E se há algum versículo bíblico que te auxiliou nesse estudo também. Então, por exemplo, se eu fosse citar, porque toda língua o confessará como Senhor. Então, isso me dá a entender que não existe apenas uma língua. E me dá a entender também que não há uma hierarquização das línguas, como muitas vezes a gente acredita de que, por uma tradição cristã católica, né, o latim é uma língua pura, uma língua que a gente se conecta melhor com o Senhor. Será que isso existe mesmo? Ou será que é mais um preconceito que as pessoas estabeleceram ali? E há alguma organização que fale mais sobre isso? Será que aqui a gente conhece a Associação Brasileira ABC2, esqueci, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, lá, essa associação tem várias vertentes para a linguística, para a área de engenharia, para a área de ciências biológicas. Então, tem alguma outra pessoa que aborda sobre isso, ou até mesmo uma pessoa, um autor cristão ou autora cristã que aborda sobre esse tema? Enfim, opcional também, mas seria algo que nos acrescentaria muito. E aqui, as referências devem ser apresentadas conforme a ABNT, priorizando obras acadêmicas e autores cristãos relevantes à área abordada. É difícil. É um esforço a mais que você tem que fazer. Mas... ou que o ChatGPT, o Gemini ou outras IAs poderiam te auxiliar. Mas o legal é a gente entender, gente, olha, crente estuda.
Crente estuda ciência. Crentes são referências também. Vários cristãos são referências na música, na linguística, na engenharia. Nós precisamos entender que existem cristãos na ciência. E nós estamos aqui ocupando esse lugar também. E aqui, ó, esse documento serve como guia. Então, isso aqui é para você se guiar. Precisa seguir à risca? Não. Mas é importante que as perguntas essenciais, geralmente as 2 primeiras, você consiga responder. E aí a gente vai compartilhar, vou mandar em Word, vocês modificam ali e compartilham no grupo. E a partir disso a gente vai conversar de forma mais acadêmica. Enfim, o objetivo também é você apresentar esse estudo. Então, você prepara em uma semana e aí na sexta-feira você vem aqui e compartilha com a galera sobre isso. Se você quiser apresentar antes para dar um tempo do pessoal ler e depois a gente conversar, ou se quiser apresentar só no dia também, mandar no dia o documento, não tem problema. A ideia é ter mais ou menos ali 50 minutos de palestra e 10 minutos para tirar possíveis dúvidas, tá bom? Alguma? Só um adendo. Todo mundo aqui já foi no GE do UniVC? Sim. É o resumo do GE, isso aí, gente. É basicamente isso. Só que você tem que estar, né, debaixo do seu tema e das regras da ABNT, porque a gente tem planos futuros de publicar isso para galera de fora. Nossa proposta é essa, entendeu? É falar de ciência debaixo da nossa fé e trazer isso para quem não é crente também. Alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre a nossa proposta? Ficou entendível agora? Tipo, deu para sacar o que a gente quer? Se vocês não entenderam, semana que vem vai ter a É isso. Seria interessante. Assim, eu preciso aprender melhor sobre. Acho que fazendo latim agora eu vou entender melhor. Mas no latim tem o neutro. Só que o neutro geralmente é usado para coisas e não para pessoas. Mas enfim. Depois, quem sabe, né? Quem sabe? Então, A gente vai só mostrar o cronograma para vocês, porque na verdade a gente já definiu quase todas as palestras quem vai dar. Então, quem não vai dar palestra aqui não precisa se preocupar, tá? Vocês vão só escutar mesmo. Gente, esse aqui é o cronograma, é a galera que vai dar as palestras. A gente ainda não sabe os temas, porque são essas pessoas que vão trazer os temas. São todos temas misteriosos, vocês vão ter que vir para saber. Eu vou dar a primeira palestra e aí... Uou! E aí, se não ficou muito entendível como é que é o procedimento de produzir o estudo e tudo mais, vocês vendo eu fazer, vocês vão entender. Tá bom? Semana que vem a gente já começa, aí depois é a Letícia, depois o Ian, a Anne. A gente só tem uma reunião ainda que está indefinida. e nós temos uma vaga disponível aí. Tem uma sexta-feira que não tem ninguém que se dispôs a apresentar. Então, caso você tenha interesse e queira, à vontade. Fala com a gente. Fale conosco, por favor. Lembrando que nossa técnica Nós temos uma confissão de fé também, tá, gente? Tem que seguir a confissão de fé. É isso, galera. Finalizamos a nossa reunião. Vamos tirar uma foto. Tá, vamos orar encerrando, gente. Tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, a gente mais uma vez te agradece. A gente te engrandece também, Pai, porque o Senhor deu essa oportunidade para a gente de se reunir aqui. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor deu, Pai, a oportunidade de mais um semestre na SA começar, para que a tua obra continue aqui na UNB. Que a gente possa, Pai, não só restringir o que a gente pensa, a nossa fé, o nosso crer, em ambientes em que a gente está ali com outros cristãos, mas também o nosso pensar, também o nosso estudar, também a nossa vida acadêmica, venha ser um lembrete, Pai, de quem o Senhor é, venha ser um lembrete, Pai, da tua criação, das tuas obras nas nossas vidas. É para isso que a gente está aqui, Pai, para discutir isso, para poder aprender mais sobre como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, Pai, em disponibilizar as ciências mesmo, Pai, para a humanidade, as ciências mesmo para as nossas vidas. Em nome santo de Jesus, Pai, que eu te peço que o teu Espírito Santo, Pai, venha conduzir a cada um dos palestrantes, a cada uma das pessoas que venham estar aqui, para que as dúvidas que elas venham ter venham ser frutíferas, Pai. A gente possa aprender cada vez mais o teu agir dentro da ciência. Abençoa, Pai, a minha vida, a vida da Vanessa, a vida da Letícia, para que a nossa diretoria, Pai, venha trazer frutos para o teu reino, trazer frutos na vida de cada um que vem aqui prestigiar a gente. Em nome santo de Jesus que eu te peço. Amém.